Olá, alunos do oitavo ano, como vai vocês? Tudo bem? Estamos de volta aqui com nossas aulas online, né? Nossas videoaulas, e hoje vamos falar sobre a colonização da América. Nós sabemos que o continente americano ele foi colonizado a partir do início do século XVI. Nós sabemos, a história afirma que os europeus, descobriram o continente americano mais precisamente no ano de 1492, pelo navegante italiano a serviço da Espanha, o Cristóvão Colombo. E posteriormente deram o nome de América em homenagem ao também navegante italiano Américo Vespúcio. E hoje em dia nós temos o continente americano que fala línguas europeias, né? Muita gente se pergunta, mas por que na América todos os países falam línguas europeias? Brasil fala português, Estados Unidos fala inglês, Argentina fala espanhol. Por que os países da América não falam suas línguas nativas, suas línguas originárias? É porque o continente americano ele foi colonizado por países europeus e esses países europeus impuseram, ou seja, obrigaram os nativos, os povos nativos a falarem somente as suas línguas, Uma das formas de dominar esses povos nativos. Então, quando os portugueses colonizaram o Brasil lá no início do século XVI, 1500, a partir de 1500, os portugueses, uma das coisas que os portugueses fizeram para dominar os indígenas, que eram os povos nativos do Brasil, foi impor a língua portuguesa, ou seja, eles obrigaram os indígenas a falar somente o português. Por isso que o português é a língua oficial falada no Brasil, ok? Porém, quando os europeus chegaram na América e começaram a colonizar, a explorar o continente americano, a partir do século XVI, eles encontraram centenas de povos diferentes, A maioria deles vivendo em harmonia com a natureza, a maioria eram nômades, vivia apenas da caça, da pesca e da coleta de frutos na floresta, mas alguns povos, como eu já falei antes, eles já eram civilizados, digamos assim. Três desses povos se destacam: os astecas, que viviam onde hoje é o México, os maias, que vivia entre o México e a Guatemala, na América Central, e os incas, que viviam na América do Sul, onde hoje fica o Peru, a Bolívia e o Chile. Então, esses três povos, astecas, maias e incas, eles são considerados povos civilizados, porque eles construíram templos, cidades, calendários e outras tantas coisas, que são notáveis de civilização. Os outros povos nativos da América, como eu já falei, eles viviam de forma mais harmoniosa com a natureza, vivendo apenas da caça, da pesca e da coleta de frutos na floresta, alterando o mínimo possível as paisagens. Vocês percebam aí que os povos europeus eles colonizaram o continente americano, cada um pegou uma parte. Sendo que a Espanha, obviamente, pegou a maior parte, por isso que a maioria dos países da América fala o espanhol, o castelhano. O Brasil fala português, o domínio dos portugueses. E lá no norte, na América do Norte, o inglês é predominante, que a Inglaterra colonizou aqui
maior parte da América do Norte, sobretudo Estados Unidos e o Canadá. Mas além dos portugueses e dos espanhóis, também os ingleses, os franceses, holandeses também colonizaram algumas partes do continente americano que nós podemos perceber aí no mapa. Vamos baixar aqui, vamos para a próxima página, diferentes formas de colonização. Vamos falar aqui para a gente encerrar o vídeo. Hoje eu quero que fique bem curtinho. Então, diferentes formas de colonização. Basicamente, pessoal, existem duas formas de colonização que os europeus implantaram no continente americano, que é a colonização de exploração e a colonização de povoamento, né? Vamos saber qual é a diferença de uma e de outra. A colonização de exploração, o colonizador apenas explora os recursos naturais encontrados na colônia. No caso, os portugueses, eles implantaram a colonização do tipo exploração no Brasil. Então, durante vários séculos, os portugueses exploraram todos os recursos que tinham no Brasil e levaram para Portugal. No caso da colônia de povoamento, acontece o contrário, né? O povoamento, o colonizador povoa, ou seja, ele promove o povoamento, pessoas vão morar na colônia e lá desenvolve a economia local, ou seja, os colonos eles vão desplantar, eles vão cultivar, desenvolver alguma forma econômica, digamos assim, alguma atividade econômica, e aí vai desenvolvendo a colônia. Então, aí é a colonização de povoamento. Isso aconteceu nos Estados Unidos e no Canadá, quando os ingleses povoaram primeiro as colônias, né? Desenvolveram a economia plantando gêneros agrícolas ou praticando a mineração, e aí a economia da colônia foi se desenvolvendo até a colônia declarar sua independência, ficar independente da metrópole, já como um país soberano economicamente. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos e no Canadá. Na maior parte dos países da América foi implantado a colonização de exploração pelos portugueses, pelos espanhóis. Por isso que os países que foram colonizados pelos portugueses, pelos espanhóis, a maioria deles são países de economia mais atrasada, economia subdesenvolvida. E Estados Unidos, um dos motivos por que Estados Unidos e Canadá são países de economia desenvolvida, né? É justamente a forma como eles foram colonizados, ou seja, eles foram primeiro povoados, foi desenvolvida a economia local para depois eles se tornarem independentes, diferentemente dos países onde foi implantado a exploração, certo? Então, pessoal, eu vou deixar por aqui o nosso vídeo de hoje. Vocês respondam as questões que eu vou enviar em seguir e envie para o meu privado. Tchau, pessoal, por hoje é só e até a próxima, se Deus quiser.